Boa tarde de volta. E olha, gente, muita gente tem sonho de ser a mãe. Muitos casais têm sonho de ser pais, né? Mas às vezes existe um problema ali de infertilidade, ou no homem ou na mulher, e a gente fica pensando em casa, né? Será que existe algum tratamento? Muita gente acaba tendo que optar por adoção, mas nem sabia que poderia tratar assim e reverter essa situação. Hoje a gente vai falar sobre esse assunto, sobre a preservação da fertilidade. Estamos recebendo aqui, ela está de volta com a gente, Roberta von Schocker, que é biomédica do projeto Beta de São Paulo e trabalha diretamente com aquele pessoal que tem esse sonho. A gente estava até conversando aqui no intervalo, muita gente correndo atrás, não é isso, Roberta? Boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo convite, da gente vir mais uma vez, esclarecer as dúvidas de todo mundo. A preservação da fertilidade masculina é uma história muito nova, né? Ela está no mercado há 5 anos, porque antes a gente não conseguia congelar óvulo por conta da técnica. Então é uma coisa muito nova. E junto com ela está a história da mulher. Que a mulher hoje ela adia a maternidade porque não encontrou o parceiro ideal, porque está num momento de ascensão profissional em alguma empresa. Então hoje a clínica, o que ela consegue oferecer para a paciente mulher? Né? Não vamos falar do casal, mas sim da mulher. Congelar seus óvulos, né? A gente sabe que não é porque ela está congelando óvulos que necessariamente aqueles óvulos um dia vão gerar um bebê. Porque a técnica ela não é 100%, como nenhuma técnica dentro da área de reprodução humana. Mas hoje a gente tem condições de oferecer. Qual que é o momento ideal para congelar esses óvulos? De preferência até os 35 anos. Até os 35. Até os 35 anos. Isso não impede que ela congele depois. Entendi. Por que isso? Porque a partir dos 35 anos, a gente tem um declínio na taxa de gravidez, que a literatura já mostra tudo isso. Mas o que acontece? Os óvulos vão envelhecendo também junto? Exatamente. A mulher vão passando os anos? Infelizmente, os óvulos envelhecem junto com a gente. Então, os anos vão passando pra gente e os óvulos vão envelhecendo junto. Entendi. Que não é o que acontece com os homens. Por quê? Porque os homens, eles fabricam espermatozoides o tempo inteiro. Tem alguns trabalhos agora na literatura que dizem que com a idade cai um pouco da fertilidade masculina, mas nem em comparação do que acontece com o impacto da idade. Porque na se a gente vida for pensar, reprodutiva das 35 mulheres. anos, gente, é uma pessoa nova. nova. Eu tenho 35 anos. Bom, eu já tenho que começar a me preocupar então, doutora. E aí, no caso, é isso. A mulher tem que se preocupar, já pensar então nisso tudo. Eu quero adiar esse sonho tudo, mas e aí? Como fazer? Porque existem casos que a mulher engravida normalmente, sem problema nenhum, ali depois dos 40 anos de idade. Pode acontecer. Pode acontecer, né? É que a gente nunca sabe, quando a gente pega uma paciente e começa a prepará-la para congelar. Então você chega e fala, Roberta, quero congelar os meus óvulos. Ok, vamos fazer alguns exames e a gente começa a indução da sua ovulação, ou seja, umas injeçõezinhas de hormônio na barriga para que os teus ovários produzam um número maior de óvulos naquele mês, para que a gente possa retirar e congelar. Entendi. Só que a gente só sabe quantos óvulos você vai produzir na hora que você tomar essa medicação. Então cada paciente é diferente, a gente fala o tratamento, Exatamente. Né? Cada paciente, ela responde de uma forma diferente à medicação. Então, se você tiver 10, 15, 20 óvulos numa indução, ótimo, excelente. Mas tem paciente que responde com 3 ou 4. Entendi. Então, ela vai precisar fazer esse procedimento várias vezes para que ela tenha um número de óvulos. A gente não chama de ideal, porque nem esse número ideal a gente sabe qual é. Para ter um número bom de óvulos congelados. Com certeza. E aí, no caso, a gente está falando da mulher que está passando a idade e ela quer congelar. Mas existem os casos de infertilidade também. Existe. Como que a gente sabe, né, e que é um problema de infertilidade? Quais são esses problemas que podem acontecer, que podem ser revertidos com um tratamento?
Então, assim, como nós dissemos no programa anterior, o casal, ele é considerado um casal infértil a partir de 1 ano tendo relações sexuais não periódicas. Que a gente até brincou, né? Então, não com frequência. Casal, com frequência, não um casal que tem uma relação a cada semana, uma relação a cada 15 dias. Não, um casal que tenha de 2 a 3 relações por semana, principalmente no período fértil daquela mulher, né? Outra coisa importante é eles saberem qual que é o período fértil, que muito casal não sabe. Então, passou 12 anos de relações sexuais frequentes, sem gestação, vamos procurar um especialista. Quem é o especialista? São médicos ginecologistas capacitados na área de reprodução humana. Aí, esse casal procura um médico. Chegando no médico, o médico vai tirar a anamnese do casal e vai pedir alguns exames, que são alguns exames chaves. Um espermograma do marido, muito importante. Por quê? Porque se tem um fator masculino associado, grave, esse casal nunca vai engravidar em casa. Um exame para ver a integridade das trompas da mulher. Porque é nas trompas que o óvulo se encontra com o espermatozoide. Se ela tiver alguma obstrução tubária, esse óvulo também não vai encontrar com esse espermatozoide. Então, tem alguns exames que são poucos. Ninguém vai pedir uma mesa lotada de exames para um casal hoje, né, com a tecnologia que a gente tem, para poder falar, olha, o seu problema é esse. E existe uma parte desses casais que tem um diagnóstico que a gente chama de esterilidade sem causa aparente, que não tem resposta. Pode ser o quê? A ansiedade pode influenciar muito no caso da gravidez? A ansiedade é uma outra coisa que pode influenciar muito, que se um dia vocês quiserem, a gente tem na nossa clínica uma psicóloga e ela pode falar com vocês sobre isso com uma propriedade enorme. Entendeu? Tem muitos casais que fazem o tratamento, engravidam com o tratamento. O bebê nasce, ninguém se preocupa mais em evitar. E logo em seguida a paciente engravida de novo. Por quê? Isso que eu ia falar, existe casos, né, que a pessoa fez o tratamento e aí depois está tão tranquilo que acontece naturalmente? Naturalmente. Aí você vê pacientes que fizeram o tratamento tiveram gêmeos. E depois os gêmeos estão com 3, 4 meses em casa, ela está grávida. Olha, a pessoa até relaxa. Então, acha que teve problema e que não vai conseguir engravidar novamente. Exatamente. A gente fala, abriu a porta, abriu o caminho. Então, vamos lá. Por isso que é importante tomar cuidado depois. Aí, dependendo do casal, a gente tem na mão vários tipos de técnicas que a gente pode auxiliar esse casal. Desde uma simples medicação para controlar a indução, a ovulação de uma paciente, algum problema hormonal. Pode ser simples. Até os tratamentos mais avançados de fertilização in vitro. Que seria, então, aqui explicando para as pessoas, né? Cada um desses outros tratamentos, o que seriam? Vamos lá, a gente começa com o coito programado. O que é o coito programado? A gente induz a ovulação da paciente no consultório, isso monitorado com o ultrassom, que é muito importante para ver quantos folículos ela produz. Se ela estiver produzindo 4, 5, 6 folículos, a gente nunca vai pedir para essa paciente se expor com o marido numa relação em casa, com risco de engravidar de 4 ou 5 bebês, como aconteceu, acho que há um mês e pouquinho atrás, com uma paciente, né, que todo mundo pôde acompanhar, saiu na televisão, nas redes sociais. Então, tem que acompanhar. O acompanhamento do médico especialista, ele é muito importante. Depois do coito programado, a gente tem a inseminação intrauterina. O que é inseminação intrauterina? A gente induz a ovulação da paciente da mesma forma. Ela tem que ter um número reduzido de folículos no ovário. A gente prepara o sêmen do marido, que a gente chama de processamento seminal.
e com uma cânula que parece a carga da canetinha Bic, a gente coloca esses espermatozoides processados dentro do útero. Então é um trabalho a gente pode falar que tem até mais sucesso mesmo do que normalmente, de repente, num tratamento ou uma tentativa em casa mesmo. Isso. Então vocês até trabalham o sêmen do parceiro, do marido. Depois da inseminação intrauterina, a gente tem a fertilização in vitro, que é onde a gente induz a ovulação, tira o óvulo, recolhe o espermatozoide, esse material todo é preparado e a gente junta o óvulo com o espermatozoide. Essa técnica ela é dividida em 2. Nós temos a fertilização in vitro convencional, onde juntamos o espermatozoide com o óvulo dentro do laboratório e, por seleção natural, o espermatozoide entra no óvulo e ocorre a fertilização, ou a ICSI. O que é a ICSI? Seria a ICSI? É a injeção intracitoplasmática do espermatozoide dentro do óvulo. Quando que ela é usada? Para fatores masculinos muito graves e falhas de fertilização. Como funciona isso? A gente tem um aparelho no laboratório que se chama micromanipulador, aonde por via microscópica a gente segura o óvulo e com uma agulha especial a gente injeta um espermatozoide dentro de cada óvulo. Entendi. E no caso, as pessoas, vocês estão fazendo falam desse tratamento, mas muita gente tem medo. Nossa, como eu vou saber? Vai sempre nascer gêmeos, trigêmeos, né? Qual que é o risco disso acontecer? Então, o risco de gêmeos e trigêmeos, ele despencou depois que veio uma lei onde limita o número de embriões a serem transferidos para o útero de acordo com a idade da mulher. Então, como que é essa norma? Até 35 anos, a gente pode colocar 2 embriões. De 36 a 39, 3. 40 anos ou mais, 4. Lembra que a gente falou que, de acordo com a idade da mulher, a qualidade do óvulo cai? A qualidade do embrião também cai. Ou seja, a chance de implantar os 4 numa mulher de 45 anos, de 40 anos ou mais, ela é muito baixa. De virar, né? E a gente falar que vão nascer quadrigêmeos. Exatamente. Então, hoje, nascer quadrigêmeos na clínica de reprodução humana, a taxa é praticamente 0. Pode acontecer. Pode acontecer. E só lembrando que todo mundo chega e fala, mas é porque eu já quero ter gêmeos para resolver o meu problema. Gente, peraí. Gravidez de gemelar são gravidezes de risco. Os bebês podem nascer prematuros. Os bebês prematuros que nascem com peso baixo vão para UTI. Podem ter o risco de vida. Não é mais fácil ter um e depois o outro? Com certeza. O que a gente consegue ajudar para ter um e depois o outro e não ter que passar por tudo isso? Congelar embrião. Então vamos fazer a técnica. A gente produz vários embriões, transfere 2 e congela o resto. Eu engravidei de um bebê. Daqui 2, 3 anos eu quero outro, meu embrião está congelado no laboratório. E a qualidade dele é daquela idade de quando foi congelado. Exatamente. Entendi. Isso é outra coisa muito importante. Com certeza. E existe algum risco desses tratamentos? Risco para paciente? Então, os riscos para os pacientes, eles são muito baixos. Tem um risco que chama risco da hiperestimulação ovariana. Ou seja, quando você faz a aplicação dos hormônios para induzir a produção de vários óvulos, ela pode responder muito bem a essa medicação. Aí os ovários produzem muitos óvulos e as taxas hormonais delas aumentam muito. O que a gente faz quando isso acontece? Não coloca o embrião dentro do útero, congela o embrião. Espera esses hormônios baixarem todos, os ovários voltarem ao tamanho normal. Quando está tudo estabilizado, transferir o embrião. Porque qual que é o risco da gente colocar o embrião, ela nesse estado? Ela provavelmente vai engravidar, porque são as pacientes mais novas que correm esse risco. As taxas hormonais sobem mais ainda e isso é muito perigoso. Então, assim, a gente é todo um cuidado que tem que ter e ela vai ser assistida a todo esse momento. Por isso que a gente sempre fala, procurem os especialistas. Vão no ginecologista, pedem uma indicação de uma clínica especializada, um médico especializado na área de reprodução humana,
para poder se submeter a esse tipo de tratamento. Muito bom. Bom, a gente continua o nosso bate-papo. Até ia falar, a gente esqueceu de falar do sorteio agora no começo do bloco. Liga pra cá, tem um presente, uma delícia aqui, ó, pra vocês, super cheiroso, deixar a mamãe aí muito mais perfumada e a casa também. E um corte de cabelo do pessoal do Celebrity Hair presenteando vocês em casa. E quando a gente fala de reprodução, tem alguns casos também de doenças que a pessoa às vezes acaba recorrendo ao congelamento de óvulos para que ela possa ter essa chance de engravidar no futuro. Quando, por exemplo, uma pessoa tem câncer, muitas mulheres hoje em dia acabam passando por isso e a quimioterapia influencia muito nisso, não é, doutora? Sim, tem alguns processos, alguns quimioterápicos que levam a mulher a ficarem estéreis. E a gente vai trazer aqui uma pessoa que passou por essa situação e congelou os óvulos e vai conversar com a gente qual que é essa situação, como que ela está se sentindo, sabendo que os óvulos dela estão guardadinhos ali, preparados para uma futura gestação. A gente volta já já. E a gente continua o nosso bate-papo. Muita gente tem sonhos de se tornar mãe. A gente já falou um pouquinho sobre as técnicas que existem hoje em dia de fertilização in vitro, para você poder realizar esse sonho, esse desejo de muita mulher. Mas existem casos que a gente não pode escolher quando acontece, a gente não sabe quando vai acontecer um problema, por exemplo, como um câncer, né? Que muitas mulheres, hoje em dia, a gente sabe que é uma situação que acontece e alguns tratamentos podem prejudicar ou até interferir de vez na sua fertilidade. Estamos recebendo aqui no estúdio a minha irmã, que chegou de viagem e veio direto para cá no estúdio, a Thaís. Acabei de cumprimentá-la também, gente. Ela é morena, diferente, mas é a minha irmã. Muita gente sabe, já falei várias vezes aqui, que ela passou pela situação do câncer de mama. Já participei do programa. Já participou do programa falando sobre isso. A doutora Roberta continua aqui com a gente. Mas a Thaís congelou os óvulos dela e ela vai contar um pouquinho pra gente como é que é isso. Porque nada melhor do que ter uma paciente, não é isso, doutora? É importante porque a paciente transmite para o telespectador, para o paciente que está do outro lado, o que ela passou e a angústia que ela passou. Uhum. Resumindo, o mais importante de tudo isso é que ela foi muito bem orientada. Porque muita gente acaba que tem câncer de mama ou câncer e ninguém orienta. Não sabe que vai acontecer. Ninguém orienta que tem essa possibilidade, tanto no homem quanto na mulher. No homem ainda é mais fácil, porque através de uma simples masturbação, a gente congela os espermatozoides. A mulher não, tem que passar pela indução da ovulação, a aspiração dos óvulos, leva mais tempo. Mas ela foi super bem orientada e tomou a decisão correta. Porque o dia que ela resolver ter um filho, ela não sabe se ela continua fértil ou não. Mas ela tem os óvulos dela congelados lá. E Thaís estava com 35 anos quando teve o câncer de mama. Exatamente. E aí, como você chegou a essa dedução, né, a intenção de congelar os seus óvulos? Bom, eu fui realmente orientada. A médica, a minha mastologista na época, me falou que eu faria o procedimento da quimioterapia em função do câncer de mama e que eu teria uns 20 dias para aplicar as injeções. No caso dela, então, foi super rápido, foi muito pouco tempo. Pouco tempo, eu tive pouco tempo. E no meu caso, eu nem podia aplicar muito hormônio porque o tumor que deu em mim, ele se alimentava de hormônio. Então eu tive que, a dosagem foi mais baixa, foi menor, mas mesmo assim eu consegui congelar 13 óvulos, fiquei muito feliz. Qual que é? Foi legal ela falar, 13 óvulos, normalmente quantos óvulos se congela? Então, se a gente vai pegar na literatura, porque a técnica de congelamento de óvulo, ela é muito nova, ela tem 5 anos, 6 anos no máximo. A literatura não chegou num consenso ainda qual que é o número ideal para uma mulher, o número de óvulos congelados ideal para a mulher garantir um filho no futuro. Então, mas esse número a gente 3, não tem. 4. Tem mulher que produz 3, 4, tem mulher que produz 10, Nossa, então 15, no caso 20. dela, ela tem vários ali. No caso, eu até brinco aqui, gente, de verdade. Eu falo, Thaís, se eu precisar, né, no futuro, eu tenho que recorrer. Porque chega a ser da mesma família, ué, não é verdade? Porque existe a pessoa que faz doação de óvulo, então, acontece. Só que a doação, ela não pode ser feita dessa forma que você está colocando. Tá brincando aqui, porque né? no Brasil, qualquer tipo de doação
doação, tanto de óvulo, quanto de espermatozoide, quanto de embrião, ela é anônima. Ah, entendi. Então, Mas existe. Existe. Todas as clínicas de reprodução humana fazem. Tem pacientes jovens que entram numa menopausa precoce, precisam de óvulos doados. Tem pacientes que vão resolver ter filhos com uma idade mais avançada, não produzem mais óvulos, precisam da doação. Tem problemas onde o casal, o homem e a mulher, tem problemas, precisam de uma doação de embrião. Então, tudo isso é permitido, desde que as normas sejam obedecidas de acordo com o que o Conselho de Medicina preconiza e a vigilância sanitária. E Thaís, como é que foi esse período de tratamento? Porque até você congelar os óvulos, até a retirada, teve todo um processo. Como é que foi? Eu fiz a cirurgia para retirada do câncer de mama. E uma semana depois eu comecei a aplicar, fazer as injeções da barriga. E a cada 2 dias eu ia à clínica, ao instituto, para fazer uma ecografia, uma transvaginal, para checar o tamanho dos folículos. Isso mesmo. E aí até que eles verificaram que chegou no tamanho ideal e a gente precisava realmente efetuar o procedimento, que é quase um procedimento cirúrgico, né? Centro cirúrgico, anestesia geral. Mas à época, realmente, eu fui muito bem orientada. Muitas pessoas não são ou não eram à época. Uma coisa que eu me lembro foi do médico. Eu fui junto com ela no consultório a primeira vez. O médico falou, nossa, quem foi que te orientou? Né? Porque muitas mulheres passam por esse problema e ninguém fica sabendo. Né? Acontece muito, né? É comum isso. Então, por isso que esse depoimento dela aqui, ele é muito importante, né? Porque o que é o ideal? O oncologista colocar, olha, você pode ficar estéril um dia e tem hoje, a medicina pode te proporcionar isso. E ela resolver se ela quer fazer ou não. Entendeu? Exatamente. E ela teve essa sorte. Porque tem um monte de gente que vai para quimioterapia, para radioterapia e nem fica sabendo. E às vezes a pessoa pensa assim, o que é mais importante é salvar a sua vida. Mas por que não? Você também, não é? Você pensou nisso, não pensou? Com certeza. Tanto que você não iria deixar de fazer o tratamento se não houvesse o tempo necessário para congelar, para fazer o congelamento dos óvulos. Eu pedi, a médica falou, não, a gente tem que iniciar o procedimento da quimioterapia logo, né? Porque o tumor agressivo. Eu falei, não, a gente vai aguardar pelo menos esses 20 dias para que eu possa concluir o processo de congelamento. Ela te deu esse prazo, falando que você poderia até 20 dias para poder fazer o tratamento. Exatamente. No caso, a Thaís não precisou fazer a quimioterapia, né? Ela fez alguns outros tratamentos, fez um exame, né? Que acabou fazendo... É que a gente não tá... O assunto não é câncer de mama, mas até... Nesse momento. Justamente foi um exame que me preveniu na quimioterapia, que é um exame que faz nos Estados Unidos, que chama Oncotype DX, que foi o exame que constatou que somente o hormônio supressor, o tamoxifeno, já seria o suficiente. Que é importante a gente também até falar. Foi um outro, às vezes as pessoas passam por isso e nem sabem que existem alguns exames também que você pode fazer. Não são feitos aqui ainda no Brasil, não sei nem se já são feitos, né? Porque faz 3 anos já, não é isso? 2 anos e meio. 2 anos e meio. Então, procurar saber todas essas outras coisas, mas com certeza é uma maneira de você prevenir. Então, ela, sabendo ou não o resultado desse exame, ela mesmo assim recorreu ao congelar dos óvulos. Existe um tempo que eu posso deixar o óvulo congelado? Então, como eu falei, a técnica ela é muito nova, né? O que a gente pode falar é de congelamento de embrião, que já existe há quase 30 anos, e congelamento de espermatozoide, que já existe há mais de 30 anos. Os espermatozoides, eles podem ficar congelados por tempo indeterminado. A partir do momento que a célula está congelada, ela não sofre nenhuma alteração. E o embrião a mesma coisa. A gente tem embrião tem bebê nascido de embrião congelado há 17 anos. Então é feito todo o procedimento e vocês congelam o embrião? Isso. Olha que interessante. Agora, de óvulo, a gente não tem como falar de tempo, porque é uma técnica muito nova. E assim, as pacientes que têm óvulo congelado não têm mais que 5, 6 anos de óvulo congelado.
Que é uma técnica nova É no uma Brasil. técnica nova. E você sentiu alguma dor, algum incômodo durante esse tratamento? Nada. Foi muito tranquilo. Inclusive, você havia falado a respeito quando você congela, o processo de descongelar, né? Na época, a minha médica me falou que, no caso, eu congelei 13, mas que na hora de descongelar, provavelmente ela conseguiria manter 8. Talvez houvesse uma perda de uns 5. Isso, porque a técnica, ela não dá 100%. Qualquer técnica de reprodução humana, ela não é 100%. Então, você congela óvulo, você descongela óvulo, tem uma perda. Você congela embrião, é a mesma coisa. O espermatozoide é a mesma coisa. Então, por conta da técnica do congelamento, a gente tem uma perda no número. Uma porcentagem normal de perda. Isso. E pode acontecer, por exemplo, a pessoa que fez o tratamento, ela também não consegue, depois lá pra frente, segurar esse embrião, né, essa gravidez, e ter que fazer uma barriga de aluguel, por exemplo, pode acontecer? Então, a barriga de aluguel no Brasil, ela é permitida, tá? A lei preconiza que seja parentes até 4º grau, tanto do homem quanto da mulher, pode ser um dos dois. Só que para fazer a barriga de aluguel tem que ter um motivo. E esse motivo tem que ser justificado, não simplesmente porque ela fez um tratamento uma vez e teve um aborto. Entendi. Entendeu? Mas a barriga de aluguel é permitida aqui no Brasil, desde que seja feita entre parentes até 4º grau, tanto do homem quanto da mulher. E que a mulher tenha algum problema. Entendi. Deixa eu fazer o sorteio aqui. Eu tenho mais uma perguntinha antes de encerrar. Olha, Lígia Ramposo, é isso? Do Jardim Messina, 4607-96 alguma coisa. Levando para casa aí, olha, esse kit mais um corte de cabelo lá do Celebrity Hair. Parabéns, vai deixar aí ou você ou sua mamãe muito mais bonita e cheirosa. E eu queria, antes de encerrar, doutora, eu queria te perguntar o seguinte. As pessoas falam muito hoje em dia sobre a saúde, a qualidade da saúde. A mulher manter a saúde em dia ajuda também no momento em que ela pretende engravidar? Sim, hoje já tem muitos trabalhos falando de obesidade e fertilidade. Então, quem tem sobrepeso, né? O cigarro é uma outra coisa. As drogas influenciam muito na fertilidade. Então, vida saudável é bom para todo mundo, né? E influencia na fertilidade, sim. Nós tivemos um caso, contando rápido, de uma paciente que ela fumava compulsivamente, não engravidava, veio fazer um tratamento. Nós não tivemos fertilização. Conversamos com ela, porque é muito delicado. Você fala para uma pessoa, olha, para de fumar, você tem que emagrecer, você precisa mudar seus hábitos, vamos caminhar todo dia. E ela parou de fumar e ela voltou. Depois de uns 7, 8 meses, fez o tratamento, engravidou. Nós tivemos pacientes que fizeram redução de estômago, perderam 40, 50 quilos, voltaram, tinham feito o tratamento antes, não tinham engravidado, voltaram, deu certo. E a literatura mostra tudo isso, né? E quando a paciente tem sobrepeso, a gente já sabe que se ela perder pelo menos 10% do peso que ela tá, os resultados mudam. Muito Agora bom. É interessante esse procedimento, que depois que eu congelei, várias amigas me procuraram perguntando a respeito, porque hoje em dia as mulheres estão querendo engravidar mais tarde, né? Então, porque assim, é outra coisa que se a gente conseguir quebrar esse tabu, é as pessoas não falarem. Porque quando você procura uma paciente, você não quer dar uma entrevista? Não. Ninguém sabe que eu fiz. Exatamente. Eu não quero falar. Exatamente. Então, assim, é um outro tabu que ele tem que ser quebrado. Porque a medicina, até as técnicas estão aí para ajudar. E ter um filho gerado num laboratório é a mesma Não coisa existe que problema ter nenhum, é a mesma coisa. a mesma coisa que ter um bebê feito em casa. Com certeza, gente. Olha, nosso tempo está esgotando. Quero agradecer mais uma vez, doutora, por ter vindo aqui. E a Thaís também, seja bem-vinda em Jundiaí. Estava morrendo de saudade. Vamos matar a saudade delas agora, gente. E eu agradeço vocês, a companhia, o carinho de vocês. Amanhã estamos de volta a partir da 1h da tarde. Um super beijo no seu coração. Fiquem com Deus e até amanhã.